Hoje nós temos a Santa Ceia do Senhor, né? Daqui a pouquinho vamos estar servindo a Ceia do Senhor. Hoje também nós temos a renovação de votos, né? Da nossa irmã Márcia, juntamente com o Sandro. Nós vamos fazer isso daqui a pouquinho também, tá? Em nome de Jesus. Antes de qualquer coisa, irmãos, eu preciso meditar com vocês na palavra de Deus. Amém? Então, se você trouxe a Bíblia Sagrada, abre a sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel, capítulo de número 3. Eu quero a sua atenção para a gente meditar nessa noite, porque eu tenho certeza que Deus, Ele tem uma palavra para os nossos corações. Amém? Então é preciso, eu sempre falo aqui na igreja, que é preciso que a gente fique bastante atento, né? À voz do Senhor através da palavra, porque um descuidozinho que a gente dá, às vezes, é suficiente para a gente perder aquilo que Deus tem para a nossa vida, não é verdade? E o pessoal que já tem frequentado aqui, que já está acostumado, né? Eu sempre digo que por causa dessa pandemia e para ajudar uns aos outros e também as nossas autoridades, né? Eu sempre digo isso aqui, nós estamos fazendo o nosso culto bastante objetivo, né? Para que a gente possa contribuir uns com os outros e também com a nossa sociedade, né? Com as nossas autoridades, e assim nós vamos servindo o nosso Deus da melhor forma possível em nome de Jesus. Tá bom, querido? Então preste atenção na palavra, deixa o Espírito Santo falar com você nessa noite. 1 Samuel capítulo 3, acharam aí, amém? Versículo de número 1 a seguir está escrito assim: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Preste atenção, querido, olha que coisa interessante. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, porém não havia ainda se manifestado. E sucedeu naquele dia, que estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, que não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e ele disse: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, torna e vai deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel, dizendo: Samuel, Samuel. Samuel levantou-se e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor o chamava, pelo que Eli disse a Samuel: Vai deitar-te, e há de ser que, se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e deitou no seu lugar. Versículo 10: Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. Amém? Glória a Deus. Não há nada melhor do que a instrução, né, irmãos? Toda a instrução que nos direciona para a fonte, ela sempre produz algo nas nossas vidas. Para você entender um pouquinho melhor a esse respeito,
todos nós aqui sabemos que a única fonte que jorra para a vida eterna e que jorra de forma contínua nas nossas vidas é o Senhor Jesus, amém? Então pronto, Ele é a fonte que jorra para a vida eterna. Jesus Cristo está aqui para saciar sua sede, para saciar sua fome. Jesus Cristo está aqui para estender a mão para você, para abençoar você, para direcionar você e especialmente para instruir todos nós através da palavra de Deus, amém? Então nada melhor do que a instrução que nos direciona à fonte para que possamos beber dela. E foi isso, irmãos, que estava acontecendo aqui com esse jovem chamado Samuel. Samuel estava nas suas primeiras experiências com Deus. Ele já estava servindo o Senhor na casa de Deus, para que num futuro ele pudesse então ser consagrado diante de Deus como profeta, e então ele pudesse dar continuidade naquilo que Deus tinha para a vida dele. Porém, a Bíblia é clara nesse texto que a gente leu, que Samuel ainda não havia tido experiências com Deus. A palavra de Deus ainda não tinha sido manifestada à pessoa de Samuel. E naqueles dias, Deus se manifestava lá no templo, na igreja, né? Vou falar assim para a gente entender melhor. Deus se manifestava na igreja e Deus falava com o sacerdote, tá? E o sacerdote dessa época aqui que a gente leu se chamava Eli. E esse sacerdote chamado Eli, a Bíblia diz que ele já era um homem velho, uma pessoa já de idade. E automaticamente, né, essa pessoa nessas características, o cansaço já vai tomando conta. Como diz aqui, que ele já não enxergava muito bem, né? E já não tinha muita força para fazer algumas coisas. Mas ainda assim, irmãos, o Senhor falava com ele. Se você observar no capítulo 2, a partir do versículo de número 18, você vai ver mais a respeito da história de Eli, o sacerdote. Inclusive, nós vamos ver algo a respeito dos filhos de Eli. E a palavra de Deus diz que os filhos de Eli, eles faziam o que era mal perante os olhos do Senhor. Ou seja, eles não tinham um pingo de respeito, os filhos desse sacerdote. Eles não respeitavam as coisas de Deus, né? Depois você lê em casa aí, tá? A história de 1 Samuel, você lê o capítulo 2 e o capítulo 3, que você vai entender essa história que eu estou falando para vocês. Então, os filhos de Eli, eles não tinham respeito para com as coisas de Deus. Eles estavam vivendo de mal a pior. E para piorar a situação, irmãos, o sacerdote, que era o pai desses jovens, né, o Eli, ele não chamava a atenção dos seus filhos. Ele deixava os seus filhos viver a Deus dará. Vive do jeito que vocês quiserem, né? Na nossa linguagem. E isso cheirava mal diante dos olhos de Deus. Isso não era bacana, porque Deus não agradava desse tipo de coisa. Então o que Deus fez aí no capítulo 2? Deus falou com Eli. Deus se manifestou na vida de Eli e falou assim: Eli, por causa da transgressão dos teus filhos, eu vou matar todos eles. Deus falou isso. Eu não estou inventando nada, está escrito aí. Por causa da transgressão dos seus filhos, eu vou matar todos eles, e não vai ter nenhuma descendência por causa da transgressão dos seus filhos. Não vai existir descendência deles. Eles serão mortos. E Eli entendeu o recado. Eli, o sacerdote, ele sabia que era Deus que estava falando com ele, né? Ele sabia que aquilo que Deus fala, Ele cumpre.
né? O sacerdote Eli sabia disso. E pronto, beleza, chegamos no capítulo 3. No capítulo 3 a Bíblia diz que Deus se manifesta outra vez. E Deus agora ele fala com um jovem chamado Samuel. O Samuel ainda não tinha experiência com Deus. O Samuel ainda não conhecia a voz de Deus. Todavia, dentro da casa de Deus, o Samuel estava dando o seu melhor. O Samuel estava fazendo o seu melhor para agradar a Deus. Era jovem, era um rapaz que podia escolher diversos caminhos para a vida dele, mas ele escolheu permanecer servindo a Deus dentro da casa de Deus. Olha que decisão extraordinária essa, meus irmãos, que um jovem ele pode tomar para a vida dele, de permanecer na casa de Deus, servindo a Deus. É lógico que isso não vale só para os jovens, né? Isso vale para todos nós, né? De escolhermos estar na casa de Deus, de escolhermos estar na presença de Deus, para servir o nosso Deus e fazer o nosso melhor para Ele, porque Ele merece. Amém? No nome de Jesus. Acredito que até aqui todos vocês entenderam. Mas veja bem, de repente lá dentro da casa de Deus, a Bíblia diz que quando o jovem estava quase dormindo, ele ouviu uma voz falar com ele. E a voz chamava ele pelo nome. E a voz dizia assim: Samuel, Samuel. E aquele jovem Samuel, ele levanta por 3 vezes que a voz chama ele, e por 3 vezes ele vai até o sacerdote Eli, e ele fala assim: sim, Senhor, eis-me aqui. Você está me chamando por quê? Aí o sacerdote Eli falou: não, Samuel, não estou te chamando, volta e vai deitar lá no seu quarto, eu não te chamei. E isso aconteceu por 3 vezes, diz a palavra. Na terceira vez, quando Samuel ele vai até o sacerdote Eli, e ele diz: eis-me aqui, Senhor, o Senhor me chamou. Aí a Bíblia diz assim: então Eli entendeu que o Senhor chamava o jovem Samuel. Aleluia. Eu vou abrir aqui um parêntesezinho, só para que você entenda a voz de Deus nessa noite. Quantas vezes Deus vai precisar chamar você, para você atender o chamado que Ele está te fazendo? Para você pensar, querido. Quantas vezes vai ser preciso Deus te chamar, para sua ficha cair, para você entender: opa, Deus está me chamando. Por isso eu disse no início que a instrução é a melhor coisa que nos conduz até a fonte. E aqui neste lugar, querido, nós recebemos instruções da parte de Deus através da palavra, para que nós possamos ir até a fonte, que é Jesus Cristo, e nós possamos permanecer nessa fonte, que tem alimento saudável para a nossa vida, que tem água saudável para sustentar a nossa vida. Jesus Cristo de Nazaré, Ele chama você nessa noite, para você servir a Ele, para você fazer para Ele com excelência. Amém, pessoal? Faço. É simples. Primeira coisa que você precisa aprender é dar ouvidos à voz de Deus que está te chamando. Dar ouvidos à voz de Deus que está te chamando. Ou você acha que você está aqui nessa noite simplesmente porque hoje é Santa Ceia? Ou você acha que você está aqui hoje simplesmente porque um amigo seu te convidou para você vir nesse culto e você simplesmente veio? Amém que alguém te convidou. Amém, porque hoje é culto de Santa Ceia e nós temos esse costume de tomar a Santa Ceia. Amém por isso. Mas olha, querido, nada tira do meu coração que foi o próprio Espírito Santo que tocou você para que você viesse. Nada tira do meu coração isso.
E Deus sempre traz a gente no lugar que Ele está, amém? Deus traz a gente no lugar que Ele está, para Ele poder falar conosco, aleluia. Agora medita comigo aqui, queridos. Deus fala com Samuel uma vez, Deus fala duas, Deus fala três, para encurtar a nossa meditação. E todas as três vezes que Deus fala com Samuel, o que ele faz? Ele sai do seu quarto e ele vai até o quarto do sacerdote Eli e pergunta para ele: o que o Senhor precisa? Eis-me aqui, o Senhor me chamou para quê? Ele saía de onde, irmãos? Do quarto dele e ia até o quarto de quem? De Eli. Quando ele saía do quarto dele e ia até o quarto de Eli, Deus ia atrás dele ou Deus ficava lá esperando? Deus ficava esperando, porque ele voltava para o quarto, deitava de novo e Deus falava: Samuel, Samuel. Sabe o que eu tiro aqui de lição para nós? Para podermos ouvir a voz de Deus, nós precisamos estar no lugar que Deus está. Você entendeu isso? Aleluia. Precisamos estar no lugar que Deus está para ouvirmos a voz dele. Pronto. Muitas vezes nós até queremos ouvir a voz de Deus, mas nós não queremos estar aonde Deus está. Não é verdade? A gente, na hora das situações difíceis, dos problemas e tanta dificuldade que às vezes a gente enfrenta nesse mundo, nessas horas a gente fala assim: meu Deus, pelo amor de Deus, me dá um sinal, fala comigo, me mostra alguma coisa, usa alguém para falar comigo, sei lá, inventa alguma coisa aí, Senhor, e eu não sei mais o que eu faço, eu preciso de um direcionamento. Muitas vezes no momento do sufoco a gente faz isso, mas nós não queremos estar onde Deus está. Nós não queremos, simplesmente isso, não queremos estar onde Deus está. Veja bem, acho que todo mundo aqui conhece aquela passagem da Bíblia Sagrada que fala a respeito dos discípulos de Jesus que estavam em alto mar, no meio de uma tempestade, dentro de um pequeno barco, e Jesus estava no barco também, porém Jesus estava dormindo. Vocês conhecem essa passagem? Já ouviram falar? Beleza, então estamos em casa, é isso aí. Eles estavam na tempestade, mas embora Jesus estava dormindo no barco, e eles no meio da tempestade, eles estavam onde Jesus estava, amém? A tempestade estava lá soprando, quase afundando o barquinho deles, mas Jesus estava lá no barco. De repente o desespero bateu, né? Eles ficou apavorado, falou: mestre, o senhor está aí dormindo, mas olha, a gente precisa que o senhor acorde, porque nós estamos a ponto de afundar. Aí Jesus levanta, não é assim? Está escrito, ele levanta, repreende o vento, repreende as ondas do mar, e tudo se fez uma grande bonança, não é assim? E nesse texto, irmãos, é interessante, porque nesse texto diz a Bíblia que quando o mar acalmou e o vento parou de soprar, os discípulos olhou para Jesus, dobrou os seus joelhos e falou assim: Senhor, ausenta de nós, ou sai de perto de nós, porque nós não somos dignos de que o Senhor esteja aqui com a gente. Não é interessante isso? Por que eles não reconheceram isso quando Jesus estava dormindo? Por que eles só reconheceram que Jesus estava ali depois que Jesus acalmou a tempestade? Porque eles ainda não tinham entendido, irmãos, que Jesus estava lá com eles. Entendeu? Eles não tinham entendido isso. E tem muitas pessoas nesse mundo de hoje que elas não entenderam ainda que Jesus está com elas. Meu querido, minha querida irmã, Jesus Cristo
o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele está na sua vida. Mas pastor, você fala isso, você não me conhece, você não sabe o tipo de vida que eu levo. Nem preciso te conhecer, nem preciso saber que tipo de vida você leva. Sabe por quê que eu não preciso saber? Porque eu conheço o meu Jesus, e eu sei que o meu Jesus, Ele é capaz de olhar para você e não ver os seus problemas. Ele é capaz de olhar para você e não ver os seus defeitos. Eu olho para você e com certeza eu vou ver um monte de defeito, e se a gente demorar muito a conversa, às vezes eu vou até apontar o dedo para você e questionar você, ou acusar você de alguma coisa. Mas o Jesus que nós servimos, Ele não faz isso. Ele olha para você, Ele vê os seus defeitos, Ele vê que você é uma pessoa pecadora, uma pessoa falha, um miserável, digamos assim, mas Ele olha para você e fala assim: você pode ser qualquer coisa, mas eu te quero. Você entendeu isso? Você pode ser o que você quiser, você pode tomar as decisões que você quiser, você pode trilhar os caminhos que você quiser, mas eu te quero. Glória a Deus. Então, querido, eu acredito que hoje o Senhor está usando essa palavra para falar com você mais uma vez. Quantas vezes Ele vai precisar falar para que você pare para dar ouvidos à voz dEle? Pensa nisso. Quantas vezes Ele vai precisar chamar você? Lembrando que o nosso inimigo, ele também nos chama. Ele nos chama, mas ele chama a gente de maneira diferente. O nosso inimigo chama a gente pelo pecado que a gente comete. O nosso inimigo chama a gente pela maneira que a gente se comporta. Vou citar alguns exemplos aqui, mas creio eu que não é com nenhum de vocês, é só exemplo. Por exemplo, se a pessoa rouba, o inimigo chama ela de ladrão. Se a pessoa mente, o inimigo chama ela de mentiroso. Se a pessoa faz fofoca, o inimigo chama essa pessoa de fofoqueiro. Mas o Senhor não. Ainda que você seja um fofoqueiro, o Senhor não vai te chamar por esse nome. Ele vai chamar pelo nome que Ele te deu. Amém? O Senhor chamou Samuel pelo nome dele. O Senhor disse: Samuel, Samuel. E o Samuel não tinha experiência, então ele buscou experiência, ou ele buscou orientação, melhor dizendo, em quem tinha experiência, né? E o Eli, o sacerdote, orientou o Samuel. E ele disse assim: Samuel, volta lá e deita. Se a voz te chamar de novo, você só fala assim: pode falar, Senhor, porque o teu servo ouve. A primeira experiência, irmãos, a gente nunca esquece. É verdade ou não é? A primeira experiência na vida a gente nunca esquece. E aqui foi a primeira experiência de Samuel. Ele carregou isso para a vida toda. E essa primeira experiência que, além dele carregar ela para a vida toda, essa experiência deu coragem para Samuel, para aquilo que ele ia enfrentar no decorrer do seu ministério, daquilo que Deus tinha para fazer através da vida dele. Deu coragem para ele. Sabe por quê? Porque no outro dia, os dois acordou cedo, está escrito aí. E quando eles acordam, o sacerdote Eli já era um homem experiente. Ele chama Samuel e fala assim: Samuel, o que o Senhor queria falar com você? Eu quero que você me conta tudo. Eu quero que você não deixe de falar para mim nem uma vírgula daquilo que o Senhor falou para você. É para você falar tudo.
é para você falar a verdade, não é para você inventar absolutamente nada. Irmãos, precisava ter coragem para falar para o sacerdote Eli o que Deus havia falado para Samuel. Precisava ter coragem. Samuel era garoto ainda, era a primeira experiência dele com Deus. E a primeira experiência dele com Deus, meus irmãos, foi para que ele falasse a verdade para o sacerdote. É duro isso ou não é? Falar a verdade para o sacerdote. E o sacerdote fala: vamos, Samuel, fala, o que Deus te falou? Então tá, já que você quer ouvir, o Senhor me disse o seguinte, que Ele vai matar os seus filhos tudo, e você não vai ter descendência através dos seus filhos, porque eles estão fazendo aquilo que é errado diante dos olhos de Deus, e por causa disso você vai perder o seu ministério, e além de perder o seu ministério, vai perder a sua descendência. É isso que Deus me falou, o sacerdote Eli. Sabe o que Eli fez? Eli ficou calado. E sabe por que ele ficou calado, irmãos? Porque Deus já tinha falado isso com ele. Deus tinha falado isso com o sacerdote Eli, mas ele continuou tocando o barco, né? Como o bom mineiro faz. Eu vou empurrando com a barriga, né? O bom mineiro faz isso. O tempo vai passando e o bom mineiro, qualquer hora eu assumo, qualquer hora eu faço alguma coisa para Deus, qualquer hora eu me entrego para Jesus, eu vou levando a minha vida a si mesmo. Aí o que Deus vai permitindo? É pandemia, é guerra, é doença incurável, é não sei o que, e Deus vai permitindo esse monte de coisa. E Deus está assim: igreja, estou falando com vocês. Aí sabe o que a igreja está fazendo? A igreja está assim: qualquer hora eu aceito, qualquer hora eu paro para escutar esse Deus. E Deus está lá: igreja, eu estou falando com vocês. Mateus 25, eis aí o noivo, diz a palavra, o noivo está chegando, irmãos. Deus está usando a palavra para falar conosco mais uma vez. O noivo está chegando para buscar a sua igreja. Ele vai vir buscar uma igreja que tem azeite. Ele vai vir buscar uma igreja que esteja pronta, ataviada. Está escrito em Mateus 25, depois você lê. Uma igreja que está completamente pronta, preparada para encontrar com o noivo. Ele não vai vir buscar uma igreja desarrumada. Credo, pastor, não gosto de escutar essas coisas, porque é ruim, dá um trem ruim na gente. Irmão, é melhor dar um trem ruim na gente agora, do que a gente sofrer as consequências depois. O que nós precisamos entender é que Deus está falando conosco através da palavra. É isso que a gente precisa entender, e precisamos dar ouvidos a isso. Precisamos parar e prestar atenção no modo de vida que nós estamos tendo, porque hoje parece que tudo é normal, não é verdade? Tudo parece que é normal, acontece as coisas, a gente fala: não, isso aí é porque é assim mesmo, isso aí é porque tinha que ser assim. Tinha que ser não, irmão, são decisões que nós tomamos, tá? Atitude que nós tomamos, que faz as coisas acontecer na vida da gente. E às vezes a gente passa por maus pedaços, e a gente fala: é porque Deus quis assim. Deus não quis assim. Deus fez eu e você para eu e você sermos o povo mais feliz da terra. Está escrito aqui na palavra: mais feliz. Não é qualquer tipo de povo. Vive uma vida de qualquer jeito, vive uma vida miserável. A gente fala assim: mas isso é porque Deus quer assim. Não, Deus não quer. Deus não quer desse jeito. Deus quer que você seja abençoado, querido. Deus quer que você tenha um relacionamento abençoado. Deus quer que você tenha uma família abençoada. É isso que Deus quer. Mas para isso acontecer, a gente precisa dar ouvidos à voz. Deus já tinha falado com o profeta, com o sacerdote Eli,
Uma vez, ele continuou empurrando com a barriga. Agora Deus usa um garoto para falar com ele. E a Bíblia diz que o sacerdote ficou de boca fechada, ele ficou calado, porque Deus tinha falado com ele novamente. Agora preste atenção em mim aqui. Preste atenção em mim aqui, em nome de Jesus. Uma pergunta para a gente ir para o final dessa ministração. Você tem estado onde Deus está? Só para você parar para pensar, tá bom? Ah, pastor, é lógico que eu estou, pois você não está me vendo aqui na igreja. Eu estou te vendo aqui na igreja, mas será que realmente você está aqui? Às vezes o nosso corpo está aqui, não é verdade? Mas o pensamento está longe, né? Está vagando por aí. A gente não vê a hora desse pastor parar de falar para a gente caçar o nosso rumo, pelo amor de Deus, né? Não é assim, irmãos? E por que isso acontece conosco? Porque nem sempre o estar de corpo presente significa que nós estamos no lugar onde Deus está. Tá? Estar no lugar que Deus está é quando nós ouvimos a voz de Deus e nós caminhamos até ela. Pronto, pastor, beleza, já entendi. Eu estou ouvindo a palavra de Deus hoje. É a voz de Deus falando comigo, amém. É a voz de Deus falando com você. Que atitude você vai tomar a partir de agora? Qual é a atitude que você vai tomar a partir de agora que você ouve essa palavra falando com você? É importante a gente parar para pensar nisso. E eu vou encerrar fazendo a mesma pergunta que eu fiz ao longo dessa ministração. Quantas vezes vai ser preciso Deus falar com você para você dar ouvidos? Pensa nisso. Você pode encurvar sua cabeça nesse momento e fechar os seus olhos? Curva sua cabeça, fecha os olhos. Pensa nisso. Ah, pastor, mas eu já ouvi essa pregação e foi tudo diferente. Deus fala de forma diferente, usando a mesma coisa, porque Ele é Deus e ponto final. Então, querido, a pergunta é: quantas vezes Deus vai precisar falar com você para você ouvir a voz dEle e você se posicionar diante de Deus? Em nome de Jesus. Pastor, eu sempre vou precisar que Deus fale comigo. Eu também, porque eu sempre vou precisar de direcionamento de Deus. Mas a mesma coisa, Deus precisa falar comigo só uma vez. Se Deus falar duas, Ele já está causando ira no coração dele. Se Ele falar três, aí já vem a palavra: vou matar você. Se Ele falar quatro, você já não existe mais, querido. Eu sei que é duro esse discurso, mas é a palavra, é a verdade para a sua vida. E do jeito que você está, querido, faz a sua entrega para o Senhor. Em nome de Jesus, diz para Deus que mesmo você sendo tão falho, tão pecador, tão cheio de defeito, tão assim, alguém que não merece estar aqui, não merece estar diante de Deus, eu não mereço, mas por causa da misericórdia e da bondade dEle, Ele estende a mão para mim e para você, e nós estamos aqui, queridos. Graças a Deus que nós estamos aqui com essa oportunidade de ouvir a palavra de Deus, de tomar as decisões acertadas em Deus para sermos pessoas felizes, pessoas abençoadas, pessoas que carregam a graça de Deus, a presença de Deus nas nossas vidas. Então tome a sua decisão, meu querido, em nome do Senhor Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar junto com os meus irmãos nessa noite. Eu não posso falar por eles, eu falo por mim, Deus.
E eu peço ao Senhor, Pai, que aceite a nossa vida diante do Teu altar nessa noite. Meu Deus, em nome de Jesus, aceita a nossa vida diante do Teu altar nessa noite, Senhor. Pois eu sei, Pai, que inúmeras vezes o Senhor tem falado conosco. O Senhor tem usado situações para falar com a gente. Inúmeras vezes, Pai, o Senhor tem nos mostrado o que o Senhor deseja de nós. E lamentavelmente, Pai, às vezes a gente assume diante do Senhor por algum tempo e depois a gente para no meio do caminho. Às vezes a gente assume de novo e às vezes a gente para de novo. Meu Deus, eu peço que essa noite seja um marco na nossa vida, Pai, entre o antes de chegarmos aqui e o depois que sairmos daqui. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, como sacerdote dessa casa, eu quero abençoar a vida de todas as pessoas que estão aqui, para que elas saiam daqui hoje, Pai, renovadas pelo Espírito Santo, abençoadas pelo poder de Deus, e que o nome de Jesus Cristo seja para todos sempre glorificado, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Podemos aplaudir o nosso Deus?